assunto de hoje é bem diferente. Ao invés de começarmos pelos filmes, vamos começar pelos videogames, outra indústria milionária que nós sabemos que já influencia o cinema há algumas décadas, mas não havia conseguido ainda, necessariamente, fazer grandes sucessos ou adaptações premiadas e muito menos elogiadas pela crítica. Por que esse filão que geraria um hibridismo entre dois dos maiores mercados do mundo ainda não conseguiram engatar uma obra-prima? Bem, vamos discutir um pouco hoje sobre referências e linguagem, para entender por que dois ramos bastante e muito bem-sucedidos geram tantos fracassos de crítica ou bilheteria. Vamos falar sobre adaptações de videogames. Eu sou o Filipe Pitanga e essa é a sessão A e C no canal Like. Então vem com a gente conferir. Desde 1993, dirigido por Rock Morton e Annabel Junkin, nós já tínhamos o Super Mario Bros., um dos maiores ícones dos games, numa tentativa de longa-metragem para os cinemas. Mas, mesmo interpretado pelo maravilhoso Bob Hoskins no papel título e até John Leguizamo no elenco, não engatava um sucesso e não conseguia converter aquela interatividade dos games para a tela grande. Mas por quê? Vamos voltar um pouco no tempo e entender uma filosofia de cinema. Por exemplo, como nos livros de Gilles Deleuze, Imagem em Movimento e Imagem em Tempo. Nesta teoria, o grande filósofo da sétima arte falava sobre o quanto o cinema às vezes condicionava ou conduzia o espectador a sentir exatamente o que ele queria que sentisse. Por exemplo, colocando músicas que faziam lacrimejar na hora certa, ou câmera lenta quando queria emoções pré-determinadas, e seguindo quase fórmulas, cuja causa e consequência podiam ser previstas se você aplicasse as regras básicas de sucessos anteriores. Quanto mais o cinema condiciona o espectador, sem permiti-lo pensar junto com o filme ou abrir interpretações diversas, mais a visão de quem sai da sala é única e a gente não tem tantas interpretações quanto poderíamos ter. Sim, é evidente, um roteiro está acabado e finalizado quando chega na tela. Podemos ter algumas formas de interação a mais, como o 3D, que faz a gente se sentir dentro do filme, ou mesmo várias formas novas de tecnologia, como som surround e filmes que usam todas as saídas de sonoplastia da sala do circuito comercial para brincar contigo, como Baby Driver, em que você ouvia um som do lado direito e outro som do lado esquerdo de acordo com o que o protagonista colocava ou tirava o fone de ouvido com a trilha sonora diegética. I'm a driver. Like a chauffeur. Mas essas questões não mudam o roteiro está finalizado. Então, o que poderia mudar essa experiência e fazer o espectador se sentir parte da solução do filme? Finais em aberto, finais alternativos, filmes que vão e voltam no tempo e modificam as suas temporalidades, poderiam deixar coisas mais em aberto para o espectador trabalhar em conjunto. Tanto que, mesmo não tendo sido adaptados de jogos, alguns filmes foram felizes em trazer exatamente essas linguagens como quase formas de game no cinema, mas ainda assim eram totalmente originais, como Scott Pilgrim contra o Mundo, por exemplo, ou No Limite do Amanhã, com Tom Cruise. E ainda a animação Detona Ralph de Rich Moore, cheio de participações famosérrimas dos games, também Ready Player One de Steven Spielberg, sem falar daquele que legou toda uma história de games no cinema, Tron de 1982 de Steven Lisberger. Essas formas de brincar com a vida dos personagens e fazer voltas e revoltas para reviravoltas que o espectador trabalha em conjunto trouxeram tanta interação que quase parecia um videogame. Não que filmes de jogos não tenham feito sucesso. Tivemos alguns, inclusive, muito bons,
como Mortal Kombat em 95, do Paul W. Anderson, que acabaria sendo um dos maiores diretores a adaptar games para a telona. Não só o próprio Mortal Kombat, que já trazia Christopher Lambert e um elenco muito até bem encaixado com a proposta de fazer lutas mortais até o fim, com personagens imortais como Sub-Zero, Kitana, Sonya Blade e Scorpion, mas também fazer com que o próprio espectador se sentisse parte da luta. E não com efeitos 3D, ou cadeiras que vibram, ou espirram água no seu rosto para você sentir parte da trama. E sim pelo fato de que a própria narrativa trazia uma emoção que o espectador poderia participar das suas próprias interpretações. Até filmes que não deram muito certo viraram um cult de fãs, como Street Fighter, por exemplo, de 94, que também trazia os grandes personagens de jogos de luta e famosas versões com grandes atores, como, por exemplo, o saudoso Raul Julia no papel do vilão, ou mesmo a cantora Kylie Minogue como a personagem Kami lutadora e outra ícone Ming-Na como Chun-Li. Mas, depois, na década de 2000, tivemos filmes que realmente se levaram a sério, como, por exemplo, Tomb Raider, com a grande Angelina Jolie como Lara Croft, um filme que, mesmo com seus poréns, trazia cenas de muita beleza sublime, como o balé pendurado no lustre para enfrentar os invasores da mansão de Lara Croft, ou mesmo até participações especiais como James Bond, Daniel Craig, como interesse romântico da personagem principal. Além disso, vamos ter também outras várias versões de Resident Evil, também do diretor Paul W. Anderson, mas que vai mudar completamente o jogo e trazer uma nova personagem, que era Alice, como Alice no País das Maravilhas, interpretada por sua então esposa Milla Jovovich. Milla vai criar uma personagem tão inovadora e tão diferente dos jogos que vai tanto ter lovers quanto haters que amam ou odeiam o filme. Eu faço parte daqueles que adoram a maior parte das versões da franquia. E, inclusive, já falei sobre uma delas aqui em episódios anteriores, o 4º episódio, que faz o melhor 3D da série e faz com que o espectador participe da ação desta forma. Milla, entretanto, não é unanimidade, tanto que a versão de adaptação do jogo teve inúmeras outras plataformas, como filmes em computação gráfica para Netflix, como Degeneração, e recentemente até um reboot com outros atores e personagens, e também outra série para Netflix com outros novos atores e elenco para tentar renovar a franquia. Ainda assim, existem alguns altos e baixos dos games que nunca chegaram a ser unanimidade para o público. Vários foram os fracassos ou sucessos de bilheteria, como Hitman, Assassin's Creed, Warcraft, Uncharted e até o terror em Silent Hill. Apesar de este último eu defender a direção de arte do diretor francês Christophe Gans, do Pacto dos Lobos. Mas, independente disso, é curioso que um mercado como o dos games, que produziu tantos filmes elogiados como cinematográficos, vide a franquia de RPGs Final Fantasy, nunca tenha conseguido gerar um sucesso absoluto no cinema. Até tentou. O seu criador, Hironobu Sakaguchi, prometeu na virada do milênio que ia fazer um estúdio em Hollywood para rivalizar com os grandes filmes, mas tudo em computação gráfica, como as Cinematic Cutscenes, que eram tão famosas dentro dos jogos e que interrompiam a jogabilidade com cenas cinematográficas, mas não foram bem convertidas para o cinema, no filme Final Fantasy Spirits Within, que também contava com Ming-Na e grande elenco, desde Donald Sutherland, Alec Baldwin. O filme fracassou a tal ponto que a forma deles de captação de computação gráfica, da reação dos atores, que prometia revolucionar a indústria e criar personagens avatares online,
não só destruiu com um filão, como faliu com o estúdio. E, durante muito tempo, amaldiçoou a técnica, que só voltou, por exemplo, em Avatar, mas com pessoas azuis que não tentavam emular o ser humano na realidade, ou também em poucas outras obras que traziam a computação gráfica de maneira mais realista, mas não querendo roubar o lugar dos atores. Também não era a intenção de Hironobu Sakaguchi, que foi muito mal interpretado com sua revolução técnica. Vide outras obras já em desenho animado que tentaram resgatar a série Final Fantasy dos games, tão famosa em sua franquia, para filmes menos presunçosos ou petulantes, como por exemplo Advent Children, que foi lançado direto no mercado caseiro e trazia de volta os consagrados personagens de Final Fantasy VII, como Cloud, Tifa, Barret e Aeblas. São personagens imortais que enfrentavam um dos maiores vilões da história, Sephiroth, e que era tido como um grande filme nos games, mas não foi no cinema. Outras tentativas chegaram a advir, tanto de jogos cinematográficos, desde Parasite Eve, do mesmo produtor, por exemplo, de Final Fantasy VII, ou outras versões como Chrono Cross, também cinematográfico e com finais alternativos para os games, e que trazia de volta os personagens e inovava no universo de Chrono Trigger do Nintendo, que já tinha sido considerado uma obra-prima, criada e com personagens do concebedor dos mesmos character designs de Dragon Ball, o anime. Outros exemplares cinematográficos advieram, como Ico e Shadow of Colossus, um prequel do sucesso anterior e que fez o maior rebuliço cinematográfico até aparecendo em filmes. Vide Reine Sobre Mim, de Adam Sandler, que é um filme em que está inseridas cenas do jogo, mas o jogo nunca foi adaptado, como uma metáfora de que a derrubada dos grandes gigantes pudesse ser uma analogia com a derrubada das Torres Gêmeas que estão dentro do filme Reine Sobre Mim, de Adam Sandler, cujo personagem está em depressão por ter perdido a família e joga o game durante a narrativa. Também outros filmes como God of War, tão prometido para os cinemas, teve alguns filmes que aludiam à sua estética e que podiam falar sobre essas lutas num tempo grego clássico até a morte, vide 300 de Esparta, mas ainda assim não tinha o sucesso de uma adaptação de games. E além de 300 de Esparta, de 2006, do diretor Zack Snyder, a mitologia grega ainda transborda em referências como minotauros, medusas e os deuses do Olimpo, em filmes como Imortais, de Tarsem Singh, de 2011, que fala sobre a história de Teseu de maneira muito próxima também ao que o Kratos de God of War representava em seu jogo. E aqui podemos ver a estética evoluir de tal maneira a podermos ter a computação gráfica trazendo a mitologia de volta para nós. Outras obras ainda têm promessa de serem adaptadas, porém nada de resultados por enquanto, como a obra-prima Metal Gear Solid, que sobreviveu a vários consoles, teve vários remakes e conseguiu chegar até a atual geração com personagens inesquecíveis, como Solid Snake ou Grey Fox. Ao mesmo tempo, seu criador Hideo Kojima já trabalhava com ferramentas da sétima arte no próprio jogo, como câmera em primeira pessoa, narrativas simultâneas, pequenos núcleos de personagens coadjuvantes que tinham pontos de vista pessoais, e isso fazia com que você engajasse a mais com a história, chorasse por personagens secundários que morriam, ou traições que podiam ganhar o primeiro plano a partir de perspectivas opostas. Tanto que o jogo desafiava até mesmo você dentro do que nós consideramos tradicional nos games. Vide personagens vilões como Psycho Mantis, que para vencê-lo você precisava trocar o lugar do joystick, ou seja, o controle de slot da caixinha de encaixe do game, porque senão ele previa todos os seus movimentos. Imagina isso, alguém que lia seus movimentos porque lia os comandos no controle remoto do videogame. Ou seja,
os jogos já estavam reescrevendo as formas de interação que um jogador podia ter com o filme. E ainda, quem sabe, ditando tendências para o futuro do cinema, tendendo a algo por vista para ser alcançado. Vejam produções que estão no caminho, como, por exemplo, The Last of Us, com Pedro Pascal encabeçando com o personagem Joel, e toda a representatividade de Ellie, a protagonista da franquia de games de sucesso, que vai ganhar versão para a HBO. Todos estamos ansiosos por isso. E tantos e outros filmes que podem estar dialogando com essa interseção. As tentativas são muitas, frustradas ou não. Até mesmo de filmes recentes como Pokémon, Detetive Pikachu, que a bem na verdade não é só vindo de um game, mas também de um anime, e Sonic, o famoso porco-espinho azul, com Jim Carrey como vilão. Mas, ainda que não alcancem tamanho sucesso, os próprios filmes, Hollywood e as salas de cinema andam amargando, com poucas visibilidades e público que não está voltando em massa, com raras exceções de blockbusters. Talvez essa seja a hora para que indústrias como essa inspirem novas formas de ver um filme. E quem sabe poderemos estar vendo no horizonte possibilidades de mais filmes interativos, com decisão de cenas, e que salas diferentes no mundo possam ver resultados diferentes de filmes a cada sessão. Tudo é possível, e só o futuro dirá. Mas a gente vai continuar aqui com vocês acompanhando essas novidades e esperando um sucesso finalmente de adaptação de games para o cinema. Porque essa é a sessão A e C no canal Like. A gente recomenda. E você curte.